Desespero no chefão da quadrilha que foi avisado que será preso. A coisa tá muito ruim pro Bolsonaro. Foi divulgado pelo New York Times que o Bolsonaro passou 2 dias na embaixada da Hungria. Logo depois, a defesa do Bolsonaro soltou uma notinha à imprensa que foi assim um escracho. Estão achando que todo mundo realmente é burro igual os bolsominions. Enquanto a defesa do Bolsonaro dizia que ele foi fazer uma visita na embaixada, uma visita dormindo na mesma cidade onde o próprio Bolsonaro tem uma mansão a menos de 15 quilômetros ali. Você fala, que estranho, né? Você vai visitar um amigo e dorme na casa dele 2 dias. E justo visita num lugar onde ele não poderia ir, porque ele vai na embaixada, que é território de outro país, sendo que ele tinha acabado de ter o passaporte retido. Lembremos que 4 dias antes teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Ele e os filhos saíram fugindo de jet ski e deram uma versão mentirosa dizendo que eles saíram para pescar antes. Sendo que a cronologia dos fatos mostra, e testemunhas também disseram, que a Polícia Federal chegou, e aí foi um erro crasso da Polícia Federal. A Polícia Federal chegou na casa lá no condomínio Vivendas da Barra às 6 da manhã e os Bolsonaro fugiram da casa de Angra dos Reis às 6h40, ou seja, eles ficaram sabendo, alguém lá no Vivendas da Barra Pesada avisou e os Bolsonaro saíram fugindo. Se a polícia tivesse ido direto na casa em Angra, talvez tivesse pego eles, talvez não, com certeza teria pego eles ali. Pois bem, aí o Bolsonaro faz isso e o Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro explicar. Só que vai ser muito difícil explicar, porque uma coisa é você soltar notinha na imprensa, assim, realmente debochando da inteligência das pessoas e sabendo que os bolsominions vão dizer que é só uma visita, vão tentar minimizar o fato. Outra coisa é explicar isso para o Alexandre de Moraes, para o Procurador-Geral da República e para a Polícia Federal. Aí o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Então o Bolsonaro aproveitou que ele está em São Paulo. Ontem teve uma homenagem ilegal a Michele Bolsonaro. A Justiça proibiu que fosse feita uma homenagem a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal, porque o Teatro Municipal tem um custo de uso de no mínimo R$422 mil. O Teatro Municipal não funciona sem que custe isso. Esse é o custo. E os vereadores bolsominions da cidade de São Paulo, olha, a cidade de São Paulo não é uma cidade muito bolsonarista comparada ao resto do estado, mas você vê que na hora de eleger parlamentares é uma desgraça. Os vereadores lá de maioria bolsominion aprovaram uma homenagem para Michele Bolsonaro, ao custo de R$500 mil aos cofres públicos. O prefeito é bolsominion e quer apoio do Bolsonaro para tentar a reeleição, o Ricardo Nunes. Então, enquanto o centro de São Paulo fica dias sem luz, no Teatro Municipal, que também fica no centro, lá tem luz. Né? Pois bem, a Justiça proibiu a homenagem e eles fizeram mesmo assim. Tipo, debocharam da Justiça, eles estão pisando na cabeça da Justiça. É isso que está fazendo o bolsonarismo. O Bolsonaro é proibido, ele tem o passaporte retido e ele vai e dorme 2 dias numa embaixada. O prefeito de São Paulo e os vereadores são proibidos de fazerem uma homenagem no Teatro Municipal. Eles podiam escolher qualquer outro lugar ou pagar com dinheiro deles qualquer lugar para fazer o evento, mas não. Eles fazem no local onde foram proibidos. Inclusive, eu falei com o Léo Bastos, que foi ele que entrou com a primeira ação ali e deu o argumento que foi utilizado depois pelo desembargador para proibir, que era, olha, tem um custo operacional. Não é apenas que estão usando um local público, que esse era o argumento que deputados e deputadas que entraram contra a homenagem usaram, e vereadores também lá de São Paulo. Olha, tá usando um local público. Aí ele foi lá com outro argumento dizendo, não é só usar local público. O custo é esse, é altíssimo. Pois bem, a Justiça proibiu, fizeram, então ele vai entrar também, e não tenha dúvida, parlamentares também vão entrar no Ministério Público Eleitoral, porque isso é evento de campanha antecipada do Ricardo Nunes e de vereadores bolsonaristas. Então, eles aí que respondam pelo que estão fazendo. Vai ficar bem ruim para eles. Aí o Bolsonaro estava nesse evento, e nesse evento ele disse que a situação dele está bem difícil. Ele também fez um discurso aí bem rapidinho, um discurso bem, olha, uma das poucas vezes que eu vejo o Bolsonaro falando tão devagar. Ele estava falando assim. E aí ele disse, estamos passando por momentos difíceis. Não diga. E logo depois disse que a liberdade vale mais do que a própria vida. É a segunda vez em 3 dias que o Bolsonaro diz que a liberdade vale mais do que a própria vida. Eu acho... olha só, ninguém falou isso, eu sou o primeiro a falar, eu acho que ele está ameaçando aí que ele vai atentar contra si mesmo ou alguma coisa assim, o que eu duvido. Capaz ele forjar alguma coisa, que de forjar ele é bom, fingir
fingir que morreu e usar isso para fugir. Cara, olha, bem capaz. Mas enfim, ele tá falando aí que a liberdade é mais importante que a própria vida. Vai na mesma base dos discursos antigos dele, em que ele dizia que prefere morrer do que perder a liberdade e tudo mais. Então, veremos aí se quando a Polícia Federal for prendê-lo, se ele vai abrir fogo e tentar atirar e tudo mais, e prefere morrer mesmo do que perder a liberdade. Duvido. Ele vai morrer de chorar lá na Papuda. Na Papuda não, ele vai para uma cela em algum batalhão, viu? Fique sabendo disso. Só vai para a Papuda depois que transitar em julgado tudo. Mas enfim, o Bolsonaro foi avisado e aí ele novamente fugiu. Não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. Em setembro do ano passado, mais especificamente no dia 12 de setembro, o Bolsonaro ali teve uma operação de busca e apreensão. O Bolsonaro, ele falou, caramba, vou ser preso. Não, ferrou. Então ele se internou no hospital, dizendo que ele tinha uma operação muito grave para fazer, e logo depois, uma operação no nariz, uma rinoplastia, eram duas, era uma rinoplastia e uma outra coisa que era um problema no nariz. Rinoplastia é cirurgia plástica, e a outra era uma coisa respiratória. Pois bem, eis que o Bolsonaro ficou no hospital 2, 3 dias, e aí, logo depois, ele se hospedou, sabe onde? No Palácio dos Bandeirantes. E aí a imprensa até falou, olha, o Bolsonaro usa o Palácio dos Bandeirantes porque ali ele sabe que ali a Polícia Federal não vai pegá-lo. Por quê? Pode pegar? Pode. A Polícia Federal pode invadir o Palácio dos Bandeirantes, meter o pé na porta e pegar quem quer que seja, pode, até o governador. Só que causa um constrangimento prender o ex-presidente que está hospedado com o governador e tudo mais, então ele sabe que provavelmente por questões políticas a polícia espere alguns dias, e aí ele ganha algum tempo para poeira baixar. Então essa é a estratégia dele. Então ele foi para São Paulo e dessa vez novamente, às vezes ele vai para São Paulo e não fica lá, mas quando logo depois de alguma operação ou logo depois de alguma bomba contra ele faz o mesmo. Se hospeda no Palácio dos Bandeirantes com o Tarcísio, onde ele acredita que a Polícia Federal não vai prendê-lo, que vai talvez esperar para prendê-lo ali. Só que tem um problema aí para o Bolsonaro, que é o que já avisaram a ele. Olha, a Polícia Federal já está investigando, abriu uma investigação sobre esses dias que o Bolsonaro ficou lá. A Polícia Federal muito provavelmente vai requerer todas as imagens de todas as câmeras de segurança. O New York Times recebeu a imagem de 4 câmeras de segurança da Embaixada da Hungria. 4 câmeras, são 48 horas ali em que esteve o Bolsonaro. Ok, a polícia vai requerer, a Embaixada da Hungria pode dizer que não tem, pode se negar, lembre-se que a Embaixada da Hungria não pode ter busca e apreensão lá, porque é uma embaixada, olha só como que a coisa é grave. E o que a Polícia Federal vai tentar saber é o seguinte, quem foi visitar o Bolsonaro e vai começar a ver o entorno da Embaixada da Hungria para saber de onde vieram essas pessoas, quem são essas pessoas, pegar a localização delas e saber se o Bolsonaro não usou a Embaixada da Hungria para cometer alguns crimes. Então a situação vai ficar bem ruim, porque eu sei, você sabe, é o seguinte, que se o Bolsonaro não tiver ido lá para fugir, nós sabemos que muito provavelmente foi para fugir, achando que seria preso naquele momento, ele foi lá para cometer ou para planejar algum outro crime, porque ele está em território estrangeiro e ele pode fazer o que ele bem entender ali, sem que seja rastreado. Obviamente, dá para rastrear, mas a polícia não pode ir ali, imagina se o Bolsonaro vai na sede do PL, por exemplo, e fica ali 2 dias, e aí entram pessoas visitando, entra gente com mala, sai gente com mala e tudo mais, a gente não sabe quem são essas pessoas, se o Bolsonaro está se comunicando com outros investigados, se ele está combinando versão para depoimentos, lembre-se, isso foi antes do depoimento dele, foi 12 a 14 de fevereiro, os depoimentos eram no dia 23, tá? Justo dia 12 foi quando foram marcados os depoimentos. E aí, olha só, imagine você, se o Bolsonaro não estava lá para combinar depoimentos, que é crime. Vai preso ele e todo mundo que combinou junto. Então imagine, se fosse na sede do PL, a polícia faz busca e apreensão lá, quebra todos os sigilos e demora, mas prova. Na Embaixada da Hungria é mais difícil. Então ele já foi avisado do seguinte, essa investigação aí, eles vão com tudo para cima de você, Bolsonaro. Porque agora a polícia não tinha isso até 2 dias atrás, que era o seguinte, agora você tem uma prova que ninguém vai falar, mas não sei o que, isso não prova muito de golpe de Estado, porque olha, no golpe o Bolsonaro não estava nem no Brasil, ele não falou, tal. Não, agora não, ó. Tem as câmeras, tem as fotos, tem os vídeos, se conseguir mais provas para corroborar que ele estava aí descumprindo medidas, ele vai preso. Então ele está com medo que essas provas saiam a qualquer momento, por isso ele foi para o Palácio dos Bandeirantes, onde ele, vamos falar a verdade, não está muito seguro não, nada impede que a polícia vá lá, viu? Inclusive a opinião do Thiago aqui.
essa teoria aí do bolsonarismo, e eu vi isso na mídia, eu vi isso em setembro do ano passado, sendo muito repercutido, até a imprensa aí, a grande mídia, passou a falar isso, que olha, porque a Polícia Federal fica constrangida de ir no Palácio. Opinião do Thiago. Não fica, não. Não, se dá a ordem de prisão, a polícia consegue ali uma prova de que ele cometeu crime, ele vai preso estando no Palácio dos Bandeirantes, pode estar com o Tarcísio ou com o Papa, não interessa, a polícia vai lá e prende. Se não é por bem, é por mal, é isso aí. O Tarcísio também não é nem louco de ficar dando guarita para o Bolsonaro, uma coisa é hospedar, outra coisa é ele tentar impedir a prisão. Então a situação vai piorando. Os advogados do Bolsonaro agora estão em prazo, eles têm prazo aí, eram 48 horas, falta aí 24 mais ou menos, um pouquinho mais de 24 horas para eles explicarem para o Alexandre de Moraes o que foi feito. Eu vou te falar, eu lembro quando o Daniel Silveira foi preso, isso foi em 2021. O Daniel Silveira, ele estava com tornozeleira eletrônica e ele não poderia usar as redes sociais. E aí o Daniel Silveira fez o quê? Além dele ter reiteradamente tirado a tornozeleira eletrônica, então não dava para saber se ele se encontrou com algum investigado, se ele foi onde não deveria ir, coisas do tipo, o Daniel Silveira gravou um vídeo para as redes sociais em que ele cometia o crime novamente, ameaçava de morte os ministros do STF. Foi preso o Daniel Silveira, o Congresso Nacional manteve a prisão do Daniel Silveira. Tá, o Daniel Silveira estava para ser solto meses e meses depois. Já se falava, o Daniel Silveira vai ser solto. E aí, saiu a notícia de que ele pediu asilo para 4 países. E os 4 países confirmaram. E disseram, mas a gente negou. Aí o Alexandre de Moraes foi lá, não, mantém a prisão dele. Tá pedindo asilo em outro país? Não, eu não vou soltar esse cara não, tem risco de fuga. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta